Existe um momento na vida da mulher que é portadora de transtorno afetivo bipolar que geralmente é cercado de muito medo. Eu diria que muito medo e muita desinformação. Eu estou falando a respeito do período perinatal, aquele que compreende desde a gestação até os momentos pós-parto. Pois é, mulheres que têm o famoso TAB, o transtorno afetivo bipolar, geralmente acabam ouvindo frases ao longo da vida que ativam esses receios a respeito da gestação e do puerpério. Frases como você não pode engravidar utilizando esses remédios, a gestação é incompatível com o transtorno bipolar, ou até mesmo que melhor talvez seja você nem engravidar por conta da tua doença. São frases que infelizmente aparecem no cotidiano de mulheres que são portadores dessa condição. E hoje, no vídeo aqui do nosso canal, eu quero falar justamente com você a respeito desse tema. Situações que envolvem desde o planejamento gestacional de uma mulher que tem transtorno bipolar, até mesmo sobre as medicações, riscos do tratamento e também do não tratamento dessas condições durante o período perinatal. Porque dentro desse tema, a omissão de informação também é um risco. E tudo isso a gente vê logo depois da vinheta. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico, psiquiatra, mestre em ciências da saúde e atuo na área da psiquiatria da mulher e psiquiatria reprodutiva. Esse é mais um episódio da série Especificidades da Saúde Mental da Mulher, onde a gente fala de que forma que a vida reprodutiva da mulher se encontra com transtornos psiquiátricos e todas as condições envolvidas dentro desse meio, utilizando bastante ciência e ética também para comunicar a respeito dessa temática. E hoje a gente vai falar sobre transtorno afetivo bipolar dentro do período perinatal. Então, deixa aqui seu like, se inscreva no canal, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E a verdade é que essa é uma temática extremamente importante porque o transtorno afetivo bipolar não é uma doença que tira férias. Ele também está presente durante esse período da vida da mulher. Eu acho que vale talvez a gente iniciar explicando e familiarizando talvez um pouco sobre o que é o transtorno afetivo bipolar. Porque essa é uma condição, um transtorno mental muito bem reconhecido que infelizmente talvez é olhado pela população de uma forma bem diferente. Transtorno bipolar não é simplesmente uma oscilação de humor que acontece com as pessoas. A gente vê muitas das vezes no cotidiano uma pessoa chamando a outra de bipolar por alterar o seu humor ao longo do dia. Não, quando a gente está falando de transtorno afetivo bipolar, o transtorno de humor bipolar, a gente está falando de uma doença, de um transtorno mental de curso crônico, caracterizado por oscilações marcantes de episódios de humor. Dentro do transtorno bipolar, a pessoa apresenta os chamados episódios depressivos e os chamados episódios maníacos ou hipomaníacos, que é o momento de elevação do humor. O polo depressivo é caracterizado por um episódio de tristeza intensa, com baixa disposição e energia, redução de interesse e prazer nas coisas, além de alterações de apetite, sono e também até mesmo uma desesperança marcada. Um episódio depressivo, como a maioria das pessoas conseguem imaginar. A grande diferença aqui está nos chamados episódios hipomaníacos ou maníacos, que devem estar presentes para que a pessoa receba o diagnóstico de transtorno bipolar. Se a pessoa tem um episódio maníaco ao longo da vida, ela é caracterizada como transtorno bipolar tipo 1. E se ela tem um episódio hipomaníaco, é caracterizado como transtorno bipolar tipo 2. Mas o que são esses episódios? Além de uma sensação de euforia constante, uma aceleração de pensamentos e uma baixa necessidade de sono. A pessoa dorme poucas horas e não precisa mais dormir, justamente pelo tanto de energia que ela tem. Porém, esses episódios eles são caracterizados por um tempo marcante, não são questões de horas. Quando a gente fala no transtorno bipolar tipo 2, que é a presença dessa hipomania, a gente está falando ali acima de 4, 5 dias. E quando a gente fala na mania, a gente está falando acima de 7 dias dessa intensidade marcante no aumento de energia. É possível que também dentro desse episódio de humor exista sintomas psicóticos, como alucinação e delírio.
E se isso acontece nesse período de elevação de humor, necessariamente a gente também está falando do transtorno bipolar tipo 1, que é justamente da mania. É importante que as pessoas saibam que o transtorno afetivo bipolar é uma condição de uma grande base biológica, possuindo uma herdabilidade muito alta, acima dos 80%, e que é um transtorno de curso crônico. Até o momento a gente não fala de cura do transtorno bipolar, e sim de uma remissão de sintomas a partir do tratamento. E uma parte bem interessante é que grande parte dos diagnósticos do transtorno bipolar acontecem antes dos 25 anos. Ou seja, mulheres recebem esse diagnóstico justamente em um momento em que ela começa a pensar a respeito da sua vida reprodutiva. Por isso, a discussão a respeito da gravidez não é uma coisa opcional. Ela faz parte do tratamento de quem tem transtorno bipolar. E aqui eu quero deixar algo muito claro. A mulher com transtorno afetivo bipolar, ela pode engravidar. O diagnóstico aqui não retira esse direito. O que ele faz, na verdade, é exigir um planejamento. Porque a verdade é que, idealmente, toda gravidez deveria ser planejada. Mas para quem tem transtorno afetivo bipolar, isso é ainda mais essencial. Porque aqui a gente está falando de um período de um impacto direto a alterações hormonais que também desencadeiam alterações de humor, privação de sono, mudanças abruptas na rotina que podem ser justamente gatilhos para aparecimento de episódios depressivos e maníacos. Planejamento aqui significa, sobretudo, revisar medicações ao pensar em concepção, avaliar históricos de recaída e discutir riscos individuais, além de organizar todo o acompanhamento ali perto do período do parto e fortalecer toda a rede de apoio envolvida com essa mulher. Planejamento aqui vai significar esse alinhamento entre equipe da psiquiatria e equipe da obstetrícia. Ele significa justamente antecipar possibilidades que possam acontecer e agir de uma forma que diminua o risco justamente disso ser concretizado ao longo desse período. Porque dessa forma, quando a gravidez é planejada, ela deixa de ser um fantasma e passa a ser uma variável clínica que a gente tenta, dentro das possibilidades, monitorá-la. Mas antes da gente falar da gravidez em si, eu acho que a gente precisa falar de um assunto que é a questão da fertilidade, porque existe uma ideia difundida de uma forma errônea que talvez a mulher com transtorno bipolar não tenha nem a capacidade de gestar uma criança. E a verdade é que isso é uma besteira. A gente sabe, os estudos mostram pra gente que mulheres com transtorno afetivo bipolar vão ter sim essa mesma capacidade de produzir uma gestação como o restante da população. O que a gente precisa ficar de olho aqui é que algumas medicações utilizadas no tratamento de transtorno afetivo bipolar podem interferir nessa capacidade da mulher conseguir engravidar. Mulheres que fazem uso, por exemplo, de antipsicóticos como a risperidona podem ter o nível de um hormônio aumentado, que é a prolactina, gerando o quadro que a gente chama de hiperprolactinemia. E justamente esse hormônio aumentado pode aumentar a dificuldade de ovulação e justamente acabar impactando negativamente dentro dessa fertilidade. Outra medicação, como por exemplo ácido valproico ou divalproato de sódio, é um remédio que também acaba gerando algumas alterações hormonais, aumentando o risco de síndrome do ovário policístico e também interferindo e dificultar uma possível gestação. Prestem bem atenção nesse nome que eu acabei de falar, o ácido valproico. Esse vai ser um remédio que a gente vai falar posteriormente novamente, que é um dos grandes vilões, vamos dizer assim, quando a gente fala de tratamento do transtorno bipolar durante a gestação. Isso acontece porque ele acaba sendo um grande agente teratogênico e aumentando muito o risco de malformação. Mas isso a gente vai ver mais no futuro. O que a gente sabe, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente do vídeo. Mas já grave esse nome e saiba que ele não é uma medicação muito compatível com esse período. Mas por outro lado, já que a gente está falando dessa questão de concepção, vale a pena a gente falar que existem algumas medicações que podem diminuir a eficácia de anticoncepcionais orais e aumentar justamente o risco de uma gravidez não planejada. São duas medicações aqui que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. O topiramato e a carbamazepina. Essas medicações são anticonvulsivantes e que muitas das vezes são utilizadas em pacientes com transtorno bipolar.
O topiramate hoje em dia não é um dos estabilizadores de humor que a gente mais utiliza, porém ele também pode ser utilizado em situações de transtorno de compulsão alimentar, que é uma comorbidade comum em quem tem transtorno afetivo bipolar. Tanto ele, quando em doses mais altas, como a própria carbamazepina que foi citado aqui, podem alterar o metabolismo de anticoncepcionais orais e reduzir sua eficácia, aumentando o risco de uma mulher ter uma gravidez indesejada, mesmo em uso de alguma anticoncepção. Logo, se a mulher ela faz uso dessas medicações, é necessário que ela utilize algum outro método anticoncepcional que seja seguro em uso desses remédios. Mas bem, tudo isso é justamente para a gente cair e falar sobre um ponto fundamental: o planejamento da gestação. Essa talvez seja uma das palavras mais marcantes desse vídeo: planejamento. Principalmente porque quando a gente vive num país como o Brasil, onde 55% das gestações parecem ser não planejadas, a gente precisa ficar de olho nessa condição. Alguns estudos nacionais e internacionais mostram que esse número é ainda maior em portadores de transtornos mentais graves, como por exemplo transtorno afetivo bipolar, podendo chegar a assustadores 65% de gravidezes não planejadas em mulheres que possuem algum diagnóstico relacionado a um transtorno mental grave. Isso é absurdamente preocupante. Preocupante sobretudo porque quando há uma gestação sem planejamento, muitas das vezes o que acontece é uma interrupção abrupta das medicações, achando justamente que aquilo vai fazer melhor para o seu bebê. E é aí que esse risco aumenta mais ainda. E a verdade é que muitos profissionais, tanto da área da saúde mental quanto até mesmo da área da obstetrícia, simplesmente desaconselham as mulheres a engravidar, a tal ponto que um estudo nos Estados Unidos mostrou que 45% das mulheres com transtorno afetivo bipolar foram desencorajadas por médicos a terem a gestação, de tal forma que 45% de gestantes que foram entrevistadas em uma pesquisa grande nos Estados Unidos relatarem que simplesmente elas foram desaconselhadas por médicos de terem uma gestação. A grande questão é que esse desencorajamento não resolve nenhum problema, na verdade ele cria um problema. A mulher ela permanece com o seu desejo de engravidar muitas das vezes e deixa de discutir com seus profissionais as possibilidades de como fazer isso de uma forma segura. E o maior risco não é simplesmente engravidar, é simplesmente fazer isso seguindo de uma parada total do tratamento e do acompanhamento psiquiátrico. E a verdade é que sim, esse é um período extremamente delicado para quem tem transtorno afetivo bipolar. Dados da literatura mostram pra gente que 55% das mulheres podem ter um episódio depressivo ou hipomaníaco, maníaco durante o período perinatal. Porém, quando a medicação é simplesmente deixada de lado e há um abandono do tratamento, esse número sobe para quase 75%. Sem falar que esse risco de recaída quase que triplica em mulheres que abandonam o seu tratamento farmacológico. Mas não é só uma questão de aparecimento ou não do transtorno. Esse transtorno tem um risco maior de ser ainda mais grave, ao ponto de aumentar de uma maneira significativa os riscos de internações psiquiátricas, seja por episódios depressivos exacerbados ou seja por episódios maníacos. Sem falar também no aumento de risco substancial que existe da presença de sintomas psicóticos no período puerperal, se há o abandono do tratamento. Essa condição de uma psicose pós-parto é denominada psicose puerperal, uma condição grave que muitas das vezes necessita de internação e de cuidado intensivo para a proteção tanto dessa mãe quanto também dessa criança. Por sorte, essa é uma condição que ela ainda é vista como uma condição rara, chegando à incidência de 1 a 2 casos para cada 1000 partos. Porém, para mulheres que descontinuam essa medicação, esse risco acaba aumentando de uma maneira significativa. Mas os riscos do não tratamento não são apenas relacionados à saúde mental da mãe. Não tratar uma condição de transtorno afetivo bipolar também traz repercussões dentro de desfechos obstétricos e neonatais,
De tal forma que a gente vê, através de estudos muito bem delineados na literatura científica, que mulheres que são portadoras de transtorno bipolar, quando não tratadas, possuem um risco maior de desenvolver condições como parto prematuro, baixo peso ao nascimento, menores scores de Apgar, que é aquela notinha que dá para a vitalidade do filho, e maior incidência de complicações obstétricas, como sangramento, por exemplo. Ou seja, não tratar o transtorno bipolar em uma mulher gestante também tem seus riscos, e riscos grandes até mesmo do ponto de vista obstétrico. Ou seja, se a gente decide não tratar, a gente está decidindo assumir um risco que muitas das vezes não vale a pena. Tá bem, Rafa, mas talvez algumas mulheres tenham riscos maiores do que outras para desenvolver essas condições durante a gestação e puerpério. E a verdade é que sim, existem algumas características clínicas que a gente deve monitorar que predizem um maior risco de adoecimento durante o período perinatal. Obviamente isso não é uma sentença, é um cuidado que a gente tem que ter para mulheres que talvez tenham essas características e devem ser acompanhadas mais de perto e individualizadas o seu tratamento. Mulheres, sobretudo, que já tiveram episódios de humor em gestações anteriores, como depressão durante a gestação e puerpério e episódios maníacos e hipomaníacos na gestação e puerpérios anteriores, parecem ter um risco aumentado de ter novos episódios em gestações seguintes. Mulheres também que tiveram mais episódios de humor dentro do último ano, mostrando uma certa instabilidade psíquica e uma doença altamente ativa, também são mulheres de maior risco de adoecimento no período perinatal, mostrando a importância de uma estabilização do quadro antes de pensar numa possível gravidez. E também existem fatores psicossociais envolvidos: vulnerabilidade econômica, pouco suporte e apoio interpessoal, além de exposição a situações de violência durante a gestação e previamente à gestação, também são fatores que a gente precisa procurar, ficar atento e intervir durante esse período. O risco aqui não é sentença, o risco aqui é vigilância. É para isso que a gente fica de olho nesses potenciais fatores. Mas bem, no meio disso tudo, talvez uma das coisas mais importantes é justamente ter esse olhar para o tratamento. E aqui essa discussão ela deve ser muito madura e deve levar em consideração sobretudo os dados que a gente tem na literatura atual e que leve em consideração essa ponderação de riscos, porque a gente está falando de uma análise de risco versus risco. O não tratamento dessas condições está associado a alguns riscos. E é claro, medicações por si só também vão ter certos riscos. O que a gente precisa é tentar buscar dentro da balança e através, sobretudo, de uma conversa franca com a paciente, qual talvez seja a intervenção que diminua a maior quantidade de riscos de desfechos negativos, tanto para ela quanto para a criança. E para fazer essa análise com vocês, eu utilizei como base um guideline canadense chamado CANMAT, que é uma rede de psiquiatras e profissionais de saúde mental que se dedica a justamente escrever alguns documentos para guiar o tratamento baseado em evidências ao redor de todo o mundo. E no ano de 2025, o CANMAT lançou uma edição especial voltada justamente para o tratamento de condições dentro do período perinatal, fortalecendo, sobretudo, as decisões de tratamento baseados no que a gente tem de mais recente e robusto na literatura científica. E para iniciar, falando a respeito de tratamento, eu acho que vale a gente falar primeiro do tratamento não farmacológico. Diferente de outros transtornos mentais, em que as condições não farmacológicas podem, em muitas das vezes, sozinhas serem importantes e atores principais no tratamento de transtornos mentais, quando a gente fala de transtorno bipolar, condições não farmacológicas vão ter um papel mais adjuvante, coadjuvante, quando comparado aos tratamentos medicamentosos. O que a gente sabe é que as medicações, até hoje, são as intervenções que mais mudam desfechos de saúde falando em questão de transtorno bipolar.
Mas, obviamente, o próprio Camacho traz aqui a importância de a gente levar em consideração intervenções, por exemplo, de psicoterapia voltadas, sobretudo, para a psicoeducação a respeito do transtorno e do aumento de apoio interpessoal, como uma parte muito importante de ser incentivada. Além disso, intervenções voltadas para a qualidade de sono de gestantes e puérperas, principalmente, pode ser extremamente relevante para impedir o aparecimento de novas condições. E certas psicoterapias, como a TCCI para insônia ou a terapia interpessoal e de ritmos biológicos, parecem ter um melhor resultado quando comparado a outros tipos de intervenções psicoterápicas. A prática de exercício físico também deve ser estimulada para gestantes e puérperas quando não tem contraindicação e parece também ser bem interessante na prevenção e até mesmo no tratamento de algumas condições de humor no período perinatal. Mas, obviamente, a gente precisa, acima de tudo aqui, falar sobre medicações. E dentro das medicações, eu acho que vale ressaltar, sobretudo, as medicações mais perigosas associadas ao tratamento do transtorno bipolar. A primeira, e que eu já comentei com vocês mais cedo, é do ácido valproico. O ácido valproico, ou de valproato de sódio, é um anticonvulsivante muito utilizado dentro do transtorno bipolar, justamente por ser muito efetivo tanto no tratamento de episódios maníacos, mas também no tratamento de manutenção e até mesmo de depressão bipolar, mas que infelizmente não é compatível com o período de gestação. Esse é um remédio altamente teratogênico, ou seja, aumenta muito o risco de malformações. Só para vocês terem noção, uma mulher que engravida utilizando o ácido valproico tem um risco 10 vezes maior de que essa criança desenvolva, por exemplo, um defeito no fechamento do tubo neural. Além disso, alterações também como fenda palatina e até mesmo malformações cardíacas também são significativamente maiores quando a gestante engravida em uso dessa medicação. Mas ela não está só associada a malformações em si, ela também está associada a alterações de neurodesenvolvimento, aumentando um risco significativo desse bebê posteriormente desenvolver transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e até mesmo uma deficiência intelectual. Esses riscos são ainda maiores quando a utilização dessas medicações acontece no primeiro trimestre. Ou seja, muitas das vezes, antes mesmo da mulher descobrir de estar grávida, essa criança talvez já possa estar sendo exposta ao ácido valproico. E é justamente por conta dessa questão que muitas entidades médicas ao redor do mundo contraindicam a utilização de ácido valproico e de valproato de sódio em mulheres que estejam dentro de um período de vida fértil e que não estejam utilizando algum tipo de anticoncepcional de longa duração e de maior proteção. Então, talvez esse seja um dos grandes vilões que a gente precisa falar. Outra medicação que gera muita dúvida é a respeito do lítio. Essa dúvida acontece porque estudos bem antigos mostraram que mulheres que engravidavam em uso de lítio tinham um risco mais aumentado do que a população geral de desenvolver malformações cardíacas, como por exemplo uma chamada malformação de Epstein. Porém, o que foi visto em estudos posteriores é que esse risco não era tão maior como se imaginava em estudos antigos e que, mesmo sendo maior do que a população geral, esse ainda é um risco muito raro. A gente está falando de uma incidência de 0,05%, ou seja, 5 casos a cada 10 mil nascidos, algo que realmente acaba sendo um desfecho muito difícil de acontecer. E quando a gente olha para o quanto que o lítio pode ser benéfico na proteção de outros desfechos que talvez sejam mais prevalentes, a gente precisa levar isso em consideração, justamente pesando o risco-benefício e a individualidade de cada mulher. Mas se for uma opção discutida e aceita manter o lítio durante a gestação, a gente precisa ficar atento a respeito da utilização dele no período ali bem próximo ao parto. Principalmente porque a taxa de volume sanguíneo da mulher cai de uma maneira muito progressiva no momento do parto, justamente pela perda de sangue. E essa queda abrupta ali do volume sanguíneo pode aumentar a concentração de lítio no sangue,
causando a chamada intoxicação renal, o que pode fazer muito mal para essa mãe e gerar quadros graves de saúde. Além disso, o lítio muitas das vezes é incompatível com o aleitamento materno. A gente sabe que a passagem de lítio ali pelo leite materno parece atingir concentrações significativas, podendo gerar intoxicação também nesse bebê que amamenta. Isso deve ser levado em conta e muitas das vezes contraindicado caso haja esse tratamento continuado no período de puerpério. Mas isso não tira o fato de que o lítio para muitas mulheres acaba sendo a melhor opção de tratamento. Existem pacientes que respondem muito bem ao lítio e gera essa proteção durante a gestação. Então, assim como outras medicações, o ponto aqui é discussão a respeito do risco e benefício da utilização de cada remédio. Mas outras medicações também podem ser utilizadas no tratamento do transtorno afetivo bipolar. A quetiapina, a olanzapina, a lamotrigina, o aripiprazol são medicações utilizadas como estabilizadores de humor e que têm sido muito estudado dentro da gestação e que possuem dados de segurança significativos, tanto na gestação quanto no puerpério, sendo até mesmo compatível, em muitas das vezes, com o aleitamento materno. Aqui, o que não existe é uma regra fixa do que pode e o que não pode. Por isso, digo a você, cada situação deve ser feita de uma forma individualizada, levando em consideração os tratamentos já realizados por essa mãe e os riscos de descontinuar ou iniciar uma medicação nova, trazendo, sobretudo, muita conversa e decisão compartilhada no momento da gestação. A decisão aqui ela nunca vai ser genérica. Talvez seja o momento da psiquiatria em que a decisão ela deve ser o mais personalizada e compartilhada possível. A verdade, gente, é que o transtorno bipolar ele não impede uma gestação. O transtorno bipolar não impede uma maternidade, mas exige, como eu falei, planejamento. Um planejamento que vem junto de uma decisão compartilhada e, sobretudo, de uma comunicação multidisciplinar, envolvendo psiquiatra, obstetra, pediatra, psicólogo e sempre a opinião e decisão da própria paciente, que deve ser orientada com o que a gente tem de melhor na literatura científica e através de uma conversa clara e que tira todas as suas dúvidas. Informação correta não gera medo, ela gera sobretudo estratégia de decisão. E estratégia que vai transformar risco em cuidado. Tem uma frase que eu gosto de repetir sempre quando o assunto é saúde mental dentro da perinatalidade, que o cuidado da saúde mental numa situação de perinatalidade é prevenir o invisível. Isso faz muita diferença. Pois bem, se você gostou desse tipo de vídeo, sabia a respeito dessas questões, me conta aqui nos comentários. Deixa também sua dúvida e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.